Bom, com relação aos testes aqui, para essa implementação que nós realizamos, nós teremos que fazer esse teste posteriormente, tá? Porque aqui no caso nós temos que utilizar, né, o servidor tem que estar rodando, tá? Então, depois que nós estivermos lá com o servidor implementado, nós iremos então realizar os devidos testes, ok? Então vamos aqui apenas compilar a aplicação. Nós já temos aqui um erro, que ele não encontrou o nome, intercept, ficou faltando um P aqui, tá? Isso foi lá no app module, tá? Então vamos verificar aqui na linha 54. Nós já alteramos esse procedimento, esse nome, e mesmo assim ele ainda não reconheceu, tá? Vamos salvar aqui. Está reclamando aqui da propriedade usuário logado também, que não existe. Nós removemos essa propriedade. Então vamos lá nesse Guard, né? E realmente aqui nós temos que incluir um parêntese aqui. E agora o get usuário logado, tá? Ok. Agora, opa. Aqui temos a informação que a propriedade get usuário logado não existe. Vamos analisar aqui. Get usuário logado está correto. Salvar novamente. Parece que tem algum problema aí com o compilador, tá? A função foi definida corretamente, não recebe nenhum parâmetro. No caso aqui é o out. Get usuário logado. Vamos encerrar aqui. Tentar compilar novamente. E aguardar os procedimentos. O mesmo erro. Vamos só comentar aqui esse código, que aparentemente não há nenhum problema com esse código. Aqui nós temos a informação que esses editores aqui estão abertos e tem um que não está salvo, tá? Vamos voltar aqui novamente. Provavelmente
essa classe aqui não está salva, tá? Vou salvar aqui. E agora sim. Então, na verdade, estava faltando salvar, né, essa classe. Nós implementamos esse método e não havíamos salvado, então, essa classe, tá? Por isso estava dando ali o erro na compilação. Bom, então, voltando aqui, vamos atualizar aqui a página. Vamos verificar se eu consigo acessar aqui alguma outra rota. Não está deixando, tá? Vamos lá, cargo. Também não, está redirecionando aqui então para o login, tá? No caso aqui, o login, vai ocorrer o erro porque o servidor não está rodando, tá? Então vamos aqui realizar algumas alterações nessa tela de login, ok? No caso aqui, ó, o botão está habilitado mesmo o usuário não digitando nenhuma informação. Então vamos desabilitar esse botão enquanto o usuário não definir aqui esses dados, tá? Então vamos lá. Vamos aqui no login component, né, no template, e vamos aqui adicionar também, ó, uma outra div, tá? Aqui com o texto login. Vamos só colocar aqui um tamanho de fonte maior, 40 pixels, por exemplo. Ok. Vou aguardar a atualização. Agora sim. Podemos aqui, ó, nesse botão, tá? Vamos aqui no Prime NG, visualizar os botões, né, os ícones que nós temos disponíveis. Vamos analisar aqui. Vamos colocar aqui, ó, API check, tá? Então nós temos aqui, ó, propriedade icon. Vamos voltar aqui. Opa, tivemos aqui um problema. Na verdade, esses botões nós temos que adicionar aqui, na verdade, é a classe, né? Vamos analisar aqui, ó, o ícone. Nós temos que adicionar também a classe, tá? Então aqui, API check. Ok, agora sim. Então vamos desabilitar, tá, esse botão enquanto o usuário não digitar essas informações, ok? Então aqui no login component, tá, nós vamos definir aqui o seguinte método: botão desabilitado, tá? E esse método ele vai retornar um boolean, ok? Nós vamos retornar o seguinte: nós vamos verificar se o usuário.login e usuário. Se a senha do usuário foi informada, tá?
Ok. Aqui nós temos que incluir um parêntese. Opa. Aqui ele fala que é o tipo booleano. Ok. Aqui nós precisamos fazer uma negação, tá? Então, se o usuário não informar o login e nem informar a senha, esse método aqui vai retornar verdadeiro, ok? E aqui no botão nós temos que definir a propriedade disable e vamos chamar lá o método que nós criamos, né? Botão desabilitado. Ok, vamos aqui agora aguardar a atualização. Opa, que ele está falando que não é uma função. Vamos aqui no login component. Aqui nós temos a função, botão desabilitado. Vamos aqui no componente, disable. Será que é por conta do tipo que foi definido? Vamos analisar aqui novamente. Agora sim. Então ali ele não aceita, né, a definição do tipo de retorno, né, para aquele método. Ok, então o usuário vai digitar aqui um valor qualquer, o botão ainda não está habilitado, vai digitar a senha e agora sim o botão foi habilitado. Ok? No caso aqui ocorreu um erro porque o servidor não está rodando. Aqui nos headers, né, nós não temos também nenhuma informação. Ok. Então, o procedimento para realizar o login já está implementado, tá? O próximo passo agora, então, inclusive nós podemos fazer o seguinte, nós podemos esconder, né, essas funcionalidades aqui enquanto o usuário não fizer o login, tá? Então, vamos realizar esse procedimento. Então, vamos aqui agora. Nós podemos fechar aqui esses arquivos, essas classes. Vamos aqui no módulo, no App Component, tá? Aqui no principal. E nós temos aqui então o accordion, tá? E aqui no componente nós precisamos aqui então injetar, né, o login service. Login service. Ok. E agora nós vamos utilizar aqui, no caso aqui no template, tá? O ngIf, tá? Então login service ponto get usuário logado. Ok. Vamos analisar aqui.
E agora sim, ó, o usuário ele ainda não realizou o login, né, ele ainda não foi autenticado. Então, esse menu, né, esse accordion panel aqui com as funcionalidades do sistema não está sendo mostrado, tá? E nós podemos fazer o mesmo procedimento aqui também, tá? No caso aqui para o nome do usuário, tá? Então aqui, ó, nós só vamos mostrar esse cara se o usuário estiver logado, tá? E caso o usuário esteja logado, nós vamos aqui definir o seguinte: login service ponto usuário ponto, na verdade, no login service. Vamos abrir aqui. Aqui nós não temos a propriedade usuário, tá? Então vamos fazer aqui o seguinte, tá? O usuário vai ser do tipo usuário. Ok. No construtor, nós vamos instanciar esse cara. E aqui, quando nós recebermos os dados do usuário, nós vamos definir esse atributo usuário, ok? Então nós vamos definir aqui esse atributo usuário e agora sim nós podemos aqui no App Component utilizar esse atributo login que vai estar definido lá no usuário, tá? E aqui nós podemos definir um link. No caso o href, vamos colocar aqui para a página principal mesmo, tá? E vamos chamar aqui o método logout, tá? Que no caso vai ser esse método aqui do login service, ok? Então aqui nós temos o onClick, nós vamos chamar aqui o método login service.logout. Foi compilado sem problemas. Ok, está atualizando aqui a página. Agora nós não temos aqui o nome do usuário, tá? Porque o usuário ainda não fez o login. Não temos aqui também a lista de funcionalidades do sistema, porque também o usuário ainda não fez o login. Ok? Bom, então dessa forma nós implementamos aí essas funcionalidades, tá? E os próximos testes nós iremos fazer já com o servidor rodando, ok?